A pré-existência do Filho de Deus. De volta à doutrina apostólica. Capítulo 7. Todo o plano da redenção já estava na mente de Deus. Antes da queda do homem, Deus já possuía em sua mente eterna um meio para resgatar o homem decaído. Deus, o autoexistente, ocupava todo o espaço de eternidade a eternidade. Deus estava só. Então, antes da fundação do mundo, Deus determinou em sua mente sacrificar um filho unigênito que algum dia ele enviaria para resgatar a raça humana. Ou, mais precisamente, aqueles que de antemão Deus conheceu e elegeu em seu Filho Cristo Jesus. Esse plano da redenção, portanto, já foi estabelecido por Deus antes mesmo que o seu Filho existisse. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sob a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 de Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Usando as mesmas palavras da Bíblia, o irmão Branham ensinava que Deus matou o seu cordeiro em sua mente antes da fundação do mundo. A aliança da graça de Abraão, 17 de março de 61, parágrafo 70. Quando foi que o cordeiro foi morto? 2000 anos atrás no Calvário? Não aos olhos de Deus. Ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus viu o que Satanás havia feito, seu programa foi estabelecido. E ele sabia que ele enviaria o seu filho. E ele seria uma propiciação pelos nossos pecados. E na mente do Senhor, para conquistar seu povo, ele matou o cordeiro em sua própria mente, antes da fundação do mundo, e colocou o teu nome no livro como redimido. Glória! Isso é o que ele fez. Deus fez isso. Então, do que estamos com medo? Não se você tiver, eu tenho. Mensagem que iríamos ver a Jesus, 12 de julho de 62, parágrafo 37. Agora você diz, cada homem procure sua própria salvação com temor e tremor. Eu espero que o meu nome esteja no meio disso. Mas se estivesse o meu nome alguma vez no livro da vida, ele foi colocado lá antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto por mim no pensamento de Deus. Ele é infinito. Cristo veio para resgatar os que Deus previu e pré-conheceu que viriam a ele. Quem é este Melquisedeque? 21 de fevereiro de 65, parágrafo 53. Antes que Jesus nascesse, 4.000 anos antes que ele viesse à Terra, e vários milhares de anos antes de você vir à Terra, Jesus, na mente de Deus, morreu pelos pecados do mundo, e o livro da vida foi feito, e o seu nome foi colocado naquele livro da vida antes da fundação do mundo. Essa é a verdade da Bíblia.
Veja, seu nome foi ordenado por Deus e colocado no livro da vida antes da fundação do mundo. Mensagem Hebreus capítulo 7, número 1, de 15 de setembro de 57, parágrafo 204. Onde Jesus foi morto? No Calvário? Não, Senhor. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, no princípio, quando ele viu o pecado, ele viu o que estava para acontecer. Ele falou a palavra. E Jesus foi morto antes da fundação do mundo. E cada pessoa que foi salva de acordo com a Bíblia, quando o Cordeiro foi morto na mente de Deus antes da fundação do mundo. Você estava incluído na salvação, então. A morte do Cordeiro antes da fundação do mundo não foi literal, pois isso só ocorreria quando o próprio Cordeiro estivesse sobre a terra. Mas, para o irmão Branham, isso já estava estabelecido há muito tempo. Então, nós verificamos que Deus tem os seus planos eternos, e a morte do Filho foi um plano já estabelecido em sua mente, que só se cumpriria depois que o Filho nascesse da Virgem Maria. Porém, nenhuma dessas declarações que o irmão Branham fazia deve ser usada para negar o seu ensino da pré-existência do Filho de Deus, como Sproul e outros fazem. Dizer que primeiramente o Filho estava na mente de Deus e que nessa mente ele foi potencialmente morto, não nega o fato de que esse mesmo Cordeiro pré-existiu. Primeiro, Deus planejou e pensou, e depois que ele falou a palavra, o seu Filho veio à existência. E tudo isso ocorreu ainda antes que qualquer outra criação fosse feita. Portanto, uma declaração não pode ser usada para combater ou anular a outra. O irmão Branham ensinava que o Filho foi tanto morto na mente de Deus, como também dizia que esse mesmo Filho estava com Deus antes do mundo existir. Mensagem Plantando a Vinha e Onde Plantá-la, 20 de setembro de 59, parágrafo 81. Seus ramos, sua conexão, suas raízes, seu início era Deus. Ele era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse um mundo, ele estava com Deus. Ele era a raiz e a geração de Davi, a estrela da manhã, o lírio do vale. Veja que aqui o irmão Branham uniu as duas declarações. Porém, elas possuem significados distintos. Dizer, portanto, que o Cordeiro foi morto na mente de Deus não significa que esse Cordeiro ou o Filho de Deus não possuísse uma existência literal antes da criação. Muitos tentam usar, então, essas declarações do profeta de um Cordeiro morto na mente de Deus para defender a ideia de que o Filho não pré-existiu, mas que estaria apenas nos planos de Deus de existir algum dia. Porém, como veremos, não foi exatamente assim que as Escrituras e o irmão Branham ensinavam. Capítulo 8. O Filho estava com Deus desde antes da fundação do mundo. O irmão Branham cria, juntamente com os apóstolos, de que o Filho de Deus já pré-existia com seu Pai nos céus e estava em comunhão com ele desde antes da fundação do mundo. Mensagem Senhores, queríamos ver a Jesus, 11 de dezembro de 57, parágrafo 22. Então, tudo vem pelo Espírito. Mas Jesus nasceu de uma virgem, a fim de primeiro tabernacular o Espírito Santo de Deus para se manifestar ao povo. E ele deu a sua vida, um sacrifício voluntário, para que através de sua justiça, nós, os injustos, pudéssemos ter o direito de vir para a comunhão, assim como ele tinha com o Pai desde antes da fundação do mundo. Se isso não é graça e glória, o que ele fez por nós? Jesus não possuía uma espécie de comunhão mental com seu Pai antes da fundação do mundo, mas uma comunhão pessoal e real. E é essa mesma comunhão
que nós temos agora com Deus graças ao sacrifício do Cordeiro. Nós não temos uma comunhão mental com Deus, porque não foi esse tipo de comunhão que ambos tiveram no passado. Mensagem O Cristo Indesejado, de 11 de setembro de 55, parágrafo 45. Eles disseram, bem, e aquela foto do anjo do Senhor que você tem na plataforma por lá? Disseram, do que se trata aquilo? Eu disse, aquilo é a prova científica, de que Jesus Cristo ainda vive e reina. Eu disse, aquela é a mesma coluna de fogo ou luz que seguiu os filhos de Israel e os trouxe através do deserto e os levou para a terra prometida. E qualquer leitor sabe que aquele era o anjo do pacto, que era Jesus Cristo. E eu disse, ele estava com o Pai antes da fundação do mundo. Ele sempre esteve. E ele é o mesmo hoje. Mensagem de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente, 25 de fevereiro de 56, parágrafo 17. Eu quero saber esta noite, antes de eu começar, quantos aqui realmente creem na Bíblia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Vamos ver suas mãos. Você crê? Tudo bem. Se ele ressuscitou dentre os mortos, então ele tem que ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é mesmo? Então ele tem que ser o mesmo em princípio, o mesmo em poder. E tudo que ele era, do lado de fora de um corpo físico, ele é esta noite. Você não crê nisso? E ele veio de Deus. Ele esteve aqui na terra. E ele veio do Espírito. Ele estava com o Pai antes da fundação do mundo. E ele era o Logos que saiu de Deus. Mensagem em Hebreus capítulo 4, 1 de setembro de 57, parágrafo 6. E nós verificamos que ele era aquele que estava na sarça ardente. Nós verificamos que ele era aquele que estava com Deus antes da fundação do mundo. E nós verificamos que no Novo Testamento ele era Deus e homem, juntos. E depois, quando ele deixou o Novo Testamento para ir para o céu, ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Mensagem perseverante, 19 de julho de 62, parágrafo 42. Jesus Cristo era o Filho de Deus de todos os modos antes da fundação do mundo. Você crê nisso? E mensagem Não Temas, de 7 de junho de 63, parágrafo 18. Jesus Cristo era o Filho de Deus antes da fundação do mundo. Ele era a semente da mulher que havia de esmagar a cabeça da serpente. Certamente. Veja, portanto, que existe uma diferença nítida entre as declarações que o irmão Branham usava como o cordeiro que foi morto na mente de Deus antes da fundação do mundo, para a outra onde ele diz que o cordeiro estava com Deus antes da fundação do mundo. São duas afirmações distintas, com significados distintos e que juntas se completam, mas uma não se opõe ou combate a outra. Por dizer que o cordeiro foi morto na mente de Deus, não significa que o profeta negava ou se contradizia quando ao mesmo tempo afirmava que o cordeiro ou o filho estava com seu pai antes de o mundo ser criado. Entretanto, por alguns não compreenderem ou aceitar a pré-existência do Filho de Deus, usam então uma declaração do profeta para negar a outra. Dizer que antes da criação do mundo o Filho existia apenas na mente de Deus seria ignorar todo o ensino do irmão Branham sobre o fato de o Filho ser a palavra expressada de Deus, onde, segundo ele, palavra é um pensamento expressado. Mensagem A Base Fundamental para a Fé, 13 de janeiro de 55, parágrafo 14. O Pai e sua palavra são inseparáveis, porque a palavra é o seu Filho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus e sua palavra são inseparáveis. Mas o que é a palavra? Uma palavra é um pensamento manifestado, um pensamento expressado. Deus, no princípio, teve um pensamento e falou, e aquele pensamento se tornou uma palavra, e a palavra se materializou. Se a palavra é o Filho de Deus,
e a palavra era um pensamento que estava na sua mente, que depois se materializou quando foi falado e expressado, então o irmão Branham está nos dizendo que o Filho foi gerado dessa forma. Antes de existir, o Filho era apenas um pensamento na mente de Deus, mas que depois foi expressado na forma de palavra falada. Aí então, esse Filho apareceu ou se materializou em um corpo teofânico ou corpo-palavra. Porém, tudo isso foi antes da criação. O irmão Branham está falando da pré-existência do Filho. Isso é um golpe muito duro para os ministros unicistas da mensagem, que afirmam que antes da criação, o Filho só existia na mente de Deus e que ele só veio existir quando nasceu da Virgem Maria. Essa interpretação unicista se mostra estar totalmente errada, pois quando o Filho se tornou a palavra, que é um pensamento expressado, então ele já não era mais um pensamento na mente de Deus, pois já existia de fato. Porém, esse Filho palavra só poderia ser Deus por estar manifestando tudo o que Deus era, porque Deus mesmo não é um pensamento expressado. O Filho foi pensado e falado, ou seja, teve um princípio, mas ninguém pensou e falou Deus, porque Deus não estava na mente de ninguém, pois ele é eterno. Porém, o Filho esteve em sua mente na forma de um pensamento, até sair dessa mente para se tornar uma palavra, ou seja, um pensamento expressado. Daí em diante, você não pode mais dizer que o Filho estava apenas na mente de Deus, pois agora já existia. Capítulo 9. O Filho estava na forma de Deus. Embora o apóstolo Paulo não nos desse muitos detalhes, ele disse que o Filho, antes de assumir uma forma humana, estava na forma de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, do grego morphe, que quer dizer aparência externa, a forma pela qual alguém é vista pela visão, isso quer dizer que o Filho estava em uma forma visível de Deus. Portanto, ele não estava dentro da mente de Deus, mas ele estava lá como um ser em uma forma ou corpo espiritual. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, do grego issos, que significa a ideia de parecer igual em quantidade e qualidade. Significa igualdade, semelhante, equitativo. Portanto, o Filho estava em uma forma espiritual idêntica e semelhante ao ser de Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Paulo então está dizendo a você aqui é de que antes que Cristo assumisse a forma de um corpo de carne na terra, ele já existia antes da criação em uma forma espiritual muito semelhante ou idêntica à de seu Pai. Embora o apóstolo Paulo não pudesse nos dar maiores detalhes de como era exatamente essa forma que o Filho possuía antes da fundação do mundo, o irmão Branham tentará explicar para você que forma era essa. Mensagem em Hebreus capítulo 1, 21 de agosto de 57, parágrafo 129. Esta grande fonte do Espírito, que não teve princípio nem fim, este grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha, e era uma teofania, que significa um corpo, e o corpo era como de um homem. Este Logos, que saiu de Deus, era o seu Filho que teve um princípio antes mesmo da criação de todas as coisas. O Filho estava em um corpo celestial, um corpo-palavra ou teofânico, que permitia, como disse Branham, o Espírito de Deus tornar-se visível, embora isso fosse em uma dimensão ainda invisível aos olhos humanos. Era nessa forma de Deus que o Filho se encontrava
antes de assumir uma forma carnal. Capítulo 10. O Logos que saiu de Deus antes da criação. O que passaremos a conferir a seguir são as explicações do irmão Branham sobre de que maneira o Filho de Deus veio à existência de modo a estar com seu Pai antes da fundação do mundo. Deus, nessa ocasião, não estava se manifestando em um ofício chamado Filho, mas em um ser, o Logos que saiu de Deus, que possuía todas as suas características. Embora o irmão Branham usasse em algum momento uma linguagem alegórica a fim de ilustrar certos eventos, nada do que ele irá relatar aqui foram coisas que haviam se passado apenas na mente de Deus. Antes, cada relato representa um esforço seu de narrar eventos reais a fim de compreendermos o que as Escrituras ensinavam a esse respeito. Mensagem Atitude de Quem é Deus, 15 de agosto de 50, parágrafo 16. Então, ele primeiro foi Deus, Jeová, e dele vamos somente retratar agora como um pequeno drama para que você possa entender isto. Vamos ver surgindo do espaço, onde nada existe, ou seja, nenhuma criação fora feita ainda. Vamos fazer disso uma pequena luz branca, como uma luz mística, como um halo. E esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Esse era o que estava no princípio, que era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus. Deus habitava só, o autoexistente. E então de Deus veio o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. Mensagem Vida, 2 de junho de 57, parágrafo 58. Vamos fechar nossos olhos para a nossa imaginação por alguns momentos e irmos lá atrás para o antes que houvesse qualquer coisa. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor, de alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito de veracidade nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, que saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. A palavra falou daquelas grandes fontes da vida e saiu. E lá estava a teofania, que era Deus feito em palavra. Deus não era aquele corpo teofânico, mas ele se manifestou de forma visível nesse corpo que era do seu Filho. Mensagem A Crueldade do Pecado, 3 de abril de 53, parágrafos 39 a 42. Agora desejo esboçar apenas um pequeno quadro para vocês, falando agora. Vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite, em uma pequena nave. E uma pequena espaçonave ou aeronave. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes do mundo existir. Antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa. E ali não se pode ver nada a não ser o espaço. E todo aquele espaço era Deus. No princípio era Deus. E agora nós observaremos vir à existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. E então, como ele estava ali, e ele, em sua mente, ele começou a pensar de como o mundo seria, e esboçou todo este quadro em sua mente, e ele disse, haja luz. E um átomo se partiu e começou a se desprender, e o atômico explodiu, a primeira explosão atômica. Mais uma vez, o irmão Branham está afirmando que o Filho de Deus foi gerado antes que qualquer criação existisse, fazendo dele um ser pré-existente a tudo que foi criado. Veja também que algumas vezes, para criar uma ilustração clara de que o Logos que saiu de Deus era o seu Filho, o irmão Branham comparava Jesus como uma criança brincando em frente à casa de seu pai.
Nenhuma afirmação dessa natureza poderia ter sido feita por ele se pensasse que tudo isso se passava apenas na mente de Deus. Mensagem à ressurreição de Lázaro, 29 de julho de 51, parágrafos 31 a 32. Deus é como o ar. Ele preenche todo o universo. Seu filho. Filho tem que nascer de algo. Então, o Logos, que era o Filho de Deus, que saiu de Deus, que pairou sobre a terra. Agora, vamos imaginar esse quadro assim como sendo um halo branco vindo desse espaço. Esse era o Filho de Deus, o Logos. E lá estava ele, no espaço, movendo-se, como uma pequena criança brincando diante da porta de seu pai. E ele esboçou em sua mente o que deve ser feito, o que deve ser. E eu posso ouvi-lo olhar ao redor e dizer: não havia nada em lugar nenhum. Nenhuma criação havia sido feita ainda. Apenas a vastidão do espaço. O Pai cobria todo o espaço. E então este Deus se tornou corporizado no Logos. Posso ouvi-lo dizer: haja luz. E um átomo explodiu ali e o Sol veio à existência. Deidade. A Deidade criando todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo. O que o irmão Branham está nos ensinando aqui, com detalhes, é que, em um dado momento, após o Filho ter sido gerado, Deus então entrou neste corpo espiritual feito para este Filho, a fim de criar todas as coisas por intermédio dele. Mensagem à coluna de fogo, 9 de maio de 53, parágrafo 15. E agora, a Bíblia nos ensina que o Logos saiu de Deus. Ou eu poderia dizer tudo de Deus tornando-se na sua primeira forma de corpo quando o Logos saiu de Deus. Vamos ver com isso como isso se parecia. Ninguém viu o Pai em tempo algum, em lugar nenhum. Nunca viu e nunca verá. Mas então o Logos que saiu dele torna-se como um pequeno halo de luz. Vamos vê-lo brincando por lá, como uma criança em frente à porta do Pai. Está falando do Filho de Deus. E agora, posso vê-lo como ele se move por aqui, e ele esboça em sua memória ou sua mente uma imagem do que o mundo deveria ser. Agora, não há nenhuma estrela ou nada, nenhuma criação. Eu o ouço dizer, haja, e um átomo rompeu além. Mensagem: eu vos restaurarei, diz o Senhor, 9 de agosto de 54, parágrafo 12. Quando Deus, lá atrás, antes que houvesse uma estrela no céu, antes que houvesse até mesmo a luz nos céus, isso é tão distante quanto nossa pequena mente pode tomá-la. Deus estava lá. Todo aquele grande espaço de eternidade a eternidade, Deus estava assentado lá na eternidade. Então, de Deus saiu o Logos, o que diríamos como uma pequena luz sagrada que saiu daquela escuridão ou daquela eternidade, como uma criança brincando em frente da casa do Pai. E em sua mente infinita, ele tinha a cena do que seria no final, desde o início em que ele estava então. Então ele falou e disse, haja, e um átomo se dividiu além no céu, em algum lugar, e o Sol veio à existência. Mensagem Atitude a Quem é Deus, 15 de agosto de 50, parágrafo 17. E ali, agora veja, este é apenas como uma criança brincando em frente à porta. Era o Filho de Deus, o Logos. E eu posso vê-lo ali fora, e ele falou e disse, haja luz. E nada existia. E ali algo estava acontecendo, e um átomo virou ali e começou a girar em volta dessa maneira. O Sol começa a vir à existência, porque ele disse, haja. Ali está a autoridade. De onde ele criou isto? Eu não sei. Nada havia disso para criar. Porém ele creu em sua própria palavra e houve luz. Mensagem Hebreus, capítulo 1. 21 de agosto de 57, parágrafos 126, 129 a 128 a 129. Poderia você imaginar, antes mesmo de haver a terra, antes de haver luz, antes de haver estrela,
antes de haver nada, há uma grande fonte fluindo do Espírito. E desta fonte veio o mais puro amor, porque não havia nada para vir dali exceto o amor. Aquilo era Jeová, aquilo era o Deus Jeová. E agora, como os teólogos chamam isto, uma teofania saiu daquilo, o qual foi chamado nas Escrituras de o Logos que saiu de Deus. É difícil de explicar, mas isto era uma parte de Deus. Agora, aqui está o que aconteceu. Perdoe-me, eu simplesmente entrei nisto, isso simplesmente me leva bem onde eu amo isto, vê? O Logos, e esta grande fonte do Espírito, que não tinha nenhum princípio e nenhum fim, está falando de Deus. Este grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha, e isto era uma teofania, que significa um corpo, e o corpo era como de um homem. Mensagem Preparação, 11 de novembro de 53, parágrafo 23. Vamos dar e fazer uma pequena viagem mental esta noite, você e eu. E vamos voltar antes do que houvesse até mesmo uma estrela no céu, antes que houvesse qualquer coisa, ou seja, antes que qualquer criação fosse feita. Sentado lá atrás, na eternidade, aquele era Deus. E depois, ao sair de Deus, ou Deus se desvelando, vem o Logos, que era o Filho de Deus, ou a Palavra de Deus. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós, o Logos. Agora observe, estamos vendo Deus se desvelando. Depois ele disse em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. Que tipo de homem ele era? Ele tinha que ser um homem espírito. O irmão Branham nos ensinava, com essas suas palavras, de Deus desvelando a si mesmo, que o Filho, tanto na sua forma teofânica de Logos, como na sua forma humana posterior, era uma imagem expressa da pessoa e do ser de Deus, onde Deus mesmo podia se revelar e tornar-se conhecido a todos. Deus, antes da criação, estava em uma forma teofânica, que era o corpo celestial dado ao seu Filho e que ao mesmo tempo era também o seu próprio corpo. Mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, número 2, 2 de outubro de 57, parágrafo 385. Em primeiro lugar, quando Deus, o Logos que saiu de Deus, ou como tenho passado por isto, os católicos chamam isto de a filiação eterna de Deus, que, como eu disse antes, a palavra nem sequer faz sentido. Veja, não pode haver um filho eterno, porque um filho teve que ter um princípio. E então Jesus teve um princípio. Deus não teve princípio. Vê? Mas o filho era, não filiação eterna, mas o filho que estava com o Pai no princípio era o Logos que saiu de Deus. E era a teofania de Deus que saiu, a forma humana que não tinha olhos como você vê, um olho melhor. Não tinha ouvidos como você ouve, mas uma audição melhor. Vê? Isso era uma teofania. Mensagem Hebreus, capítulo 2, número 3, de 28 de agosto de 57, parágrafo 278. E agora o Logos que saiu de Deus, que era o Logos, tudo isso começa a se formar em uma forma de corpo. E esta forma de corpo foi chamada, nos ensinamentos dos estudiosos, de Logos, o Logos que saiu de Deus. Em outras palavras, uma palavra melhor para isso era o que chamamos de uma teofania. Teofania é um corpo humano que é glorificado. Não exatamente com carne e sangue como ele estará em seu estado glorificado, mas é de uma forma de um corpo humano que não come nem bebe, mas é um corpo. Um corpo que está esperando por nós assim que deixarmos este. Agora, lá, nós entramos nesse corpo. E esse é o tipo de corpo em que Deus estava. Pois ele disse, façamos o homem à nossa própria imagem e à nossa semelhança. O irmão Branham também ensinava que o Filho, que era o Logos que saiu do seio do Pai no princípio, era uma parte de Deus, uma vez que ele levava consigo todas as características de seu Pai, refletindo o próprio ser de Deus para onde quer que ele fosse. Mensagem A Cortina do Tempo,
2 de março de 55, parágrafo 18. Veja como Deus, no princípio, cobria todo o espaço lá, e o tempo, e de Deus veio o Logos que saiu de Deus, que era uma parte de Deus. Mensagem em aliança de Deus com Abraão e sua descendência, 23 de fevereiro de 56, parágrafo 35. Agora, ele foi aquele lá atrás, no seio do Pai, o Logos que saiu de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mensagem à personificação do cristianismo, 27 de janeiro de 57, parágrafo 54. Lá atrás, no princípio, quando Deus enviou o Logos, que era o Filho de Deus desde o seio do Pai, ele começou a pairar sobre a terra. A Bíblia diz. Mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus, 26 de fevereiro de 57, parágrafo 15. Agora, Cristo, eu sei que a igreja falha e que a igreja tem pontos fracos, mas Cristo não tem nenhuma fraqueza. Ele não pode falhar. Ele sempre será Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Logos que saiu de Deus. Ele sempre será isso. Mensagem Adoção número 4, 22 de maio de 60, parágrafo 71. Ele é o Logos que saiu de Deus. Isso é verdade. Esse era o Filho de Deus. E mensagem Obedeça à voz do anjo, 13 de julho de 50, parágrafo 9. O Logos que saiu de Deus era o Filho de Deus. Observe que todo o esforço do irmão Branham aqui, demonstrado, a fim de detalhar para nós sobre o surgimento do Filho de Deus, foi de tentar nos dar um pequeno quadro, o qual nunca havia sido pintado até então para a igreja, sobre de que maneira o Filho surgiu antes da criação e de como foi usado por Deus para criar.